Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu tenho aqui alguns minutos e eu gostaria de investir nesta passagem tão conhecida de todos nós. Êxodo capítulo 4, quero ler dos versos 2 a 5. Eu ainda estou hoje compartilhando o tema Reinando com Cristo. E hoje o tema é Reinando com Cristo com a vara de Deus. Vai ser bacana nós aprendermos juntos. Verso 2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. Diga comigo: Espírito Santo, revela esta verdade que eu acabo de ler no meu coração, em nome de Jesus. Eu costumo dizer que sempre foi e continuará sendo o plano original, o projeto original de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ter na terra uma família como existe no céu, entre a Trindade. Tanto é fato que quando Deus, depois de ter criado todas as coisas, e cria o homem, em Gênesis 1, a partir dos versos 26, ele reúne o Filho e o Espírito e diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. Então, quando Deus, o nosso Pai, pensou, projetou cada um de nós, a sua família, ele pensou exatamente como é a relação dele, Pai, com o seu Filho amado, seu único Filho, e o Espírito Santo. A partir deste entendimento, você precisa, e eu também, entender de que, através da criação de Deus, homem, gênero, homem e mulher, Deus descansa, Deus não trabalha mais agora, e Deus espera que eu e você, que representamos a Trindade, possamos viver exatamente como é a vida da Trindade no céu, os relacionamentos de amor, os relacionamentos em que Ele honra tanto como é honrado, os relacionamentos em que existe unidade recíproca o tempo todo. É assim que vive a Trindade. Eles não competem, eles cooperam. O que é que a Trindade faz? Coopera, eles cooperam. O Pai, em todo o tempo, cooperando com o Filho, com o Espírito. O Espírito coopera com o Filho e com o Pai, e assim sucessivamente em relação ao seu Filho. Agora, o que é que Ele espera como nosso Pai? Jesus como Senhor da nossa vida e o Espírito Santo que habita em você, espera da família espiritual. Como é que ela deve viver na terra? Qual é o padrão?
qual é o modelo? E esse texto que nós acabamos de ler vai nos ajudar nas dificuldades que muitas vezes temos de viver este padrão do céu na terra, dos relacionamentos de amor, dos entranháveis afetos e misericórdia, porque esta é a relação do céu. Quando Jeremias, o profeta, ele olha para a terra, para a criação de Deus, ele diz assim no capítulo de número 29, verso 11: porque eu sou o que conheço os planos que tenho a respeito de você, família espiritual. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Jeremias é boca da Trindade para dizer que aquilo que a criação, Pai, Filho e Espírito Santo geraram, fizeram, realizaram, que somos nós, eu e você, tem em mente exatamente isso, planos, projetos, como está escrito, planos de fazê-los prosperar. Não é nem cabível nós, como criação de Deus, pensarmos em um Deus que não quer prosperar os seus filhos. Isso não faz parte do DNA de Deus. Deus tem prazer em prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu estou ampliando isso para todas as áreas da nossa vida. Prosperar nos relacionamentos interpessoais, mas também nos relacionamentos com o Pai, com o seu Filho e com o seu Santo Espírito. Planos de prosperar você em conhecer, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Jeremias vem nessa manhã reforçar o que é que Deus idealizou ao criar a sua igreja, através do seu Filho. Isto está falando de identidade, a sua, a minha, a nossa identidade, como eu tenho dito aqui neste púlpito. Nós somos filhos de Deus. Quem somos? Filhos de Deus, amados do coração do nosso Pai. Sendo filhos, diz a Escritura, que nós somos herdeiros, e somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Então a nossa identidade precisa ser firmada sempre e lembrada sempre. Eu não me esqueci do texto que li, não, eu volto para ele já já. Mas eu preciso falar, comentar e lembrar você sobre a sua identidade, quem eu sou. Você é obra-prima de Deus. É o que diz o apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10. Somos um poema. Algumas traduções dizem exatamente isso. Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Quando nós sabemos quem somos, sabemos qual é o nosso destino. O grande entrave que eu tenho notado é que existe um grupo
de pessoas sinceras, que amam a Deus, mas que desconhecem a sua identidade, portanto, não sabem o seu destino. E Jeremias vem e diz nesta manhã: o destino de vocês está traçado. Deus quer prosperar você. Deus quer abençoar você. Deus tem um plano de paz para você. Deus tem esperança para você. Deus tem um futuro bom para você. É isso que Jeremias está dizendo nesta manhã, reforçando a palavra que saiu da boca de Deus. O apóstolo Paulo, ainda falando sobre identidade, em Efésios 1:4, ele diz assim: porque Deus, diga Deus, nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa é a sua identidade. Quem eu sou? Sou filho. Sou um santo. Santo não é aquele que tem uma auréola. Santo é aquele que é separado do pecado. Santo é aquele que não vive na prática do pecado. Santo é aquele que abomina o pecado. Como no nosso tempo do Comuna Coffee hoje, conversávamos, né? Foi tão bom o nosso encontro hoje pela manhã, tomando um café, ainda mais de graça. Ronaldo pagou o café para mim, pagou até um pãozinho na chapa. Eu fiquei feliz da vida. Eu falei: tem chance de você pagar um segundo? Ele falou: não exagera também, a bênção é assim, isso dobrada. Estou brincando. Mas conversávamos e lembrávamos uns aos outros de que Deus não espera que você e eu vivamos na prática do pecado. Ele diz assim: olha, todas as coisas, pelo apóstolo São Paulo, ele diz, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Paulo, então, reafirma este princípio da identidade dele em Cristo, dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O grande problema é quando você e eu não temos definido quem somos. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. E é exatamente o ponto em que eu quero voltar ao texto nesta manhã para orarmos e irmos embora. Se Jeremias é boca de Deus para dizer que Deus tem planos de paz, um futuro e uma esperança, se a palavra em Efésios diz a mim e a você que fomos escolhidos por Deus antes de Deus criar todo este mundo, para vivermos em santidade, sermos irrepreensível, é outra palavra que muitas vezes é mal entendida, interpretada. Irrepreensível é uma pessoa, não é a que não erra. Muitos atribuem assim: não, irrepreensível, eu não tenho margem para erro. Não, não é isso. Irrepreensível é que você tem temor de Deus, que você leva Deus a sério. Você é irrepreensível como marido de uma só esposa. Você é irrepreensível como pai e mãe dos seus filhos. Você é irrepreensível como um discípulo de Jesus. Você é irrepreensível como um irmão que ama e que não defama o seu irmão. E se somos tudo isto, o texto que lemos aponta para um trabalho que Deus precisava fazer na vida de um homem que ele estava levantando para liderar a libertação do povo de Deus, que é aqueles que estavam escravos no Egito. E Moisés, se você ler com calma o capítulo 4, esta passagem é muito rica. Eu me detive só aqui no texto em que Deus precisou trabalhar com Moisés a respeito daquilo que ele possuía. E ele possuía um cajado, uma vara.
mas Deus trabalha na vida de todos. Por exemplo, Deus colocou Adão num jardim, porque Ele queria que Adão procriasse e tivesse filhos e filhas, e uma descendência como aquela que há no céu, de santo, de irrepreensível, de amor fraterno. E o que aconteceu com Adão? Nós sabemos o relato, nós sabemos o que ocorreu. E nós vemos que nesta primeira família houve um homicídio. Não só o pecado entra na raça humana, mas deturpa o plano de Deus. Deus não desiste. Deus então levanta outro homem chamado Abraão, e ele vai lá e diz a Abraão, antes de ser Abraão, o nome dele era Abrão. E ele diz assim a este homem, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei, e em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. E Deus trabalhou com esse homem. A trajetória narrativa mostra que ainda Abrão não tinha firmado a sua identidade em Deus. A história mostra os erros que ele cometeu, mesmo num início tendo obedecido a Deus, saindo da sua casa. Ele apresenta a sua esposa como sendo sua irmã. Ele não acredita que Deus poderia dar um filho, que era o filho da promessa. Ele é seduzido pela lábia do lobo, através da sua esposa, quando ela disse, deite-se com a minha serva, com a nossa serva, tenha um filho com ela, aí você agrada a Deus. Sem a identidade firmada. Deus trabalhou com Moisés. Moisés foi o libertador. Mas ele precisou ser trabalhado, moldado por Deus 40 anos. Deus preparando aquele homem. Deus trabalhando com aquele homem. E depois outros 40 anos de isolamento. Deus levou Moisés para o deserto para aí definitivamente trabalhar no caráter de Moisés. Lembre-se de que Moisés matou um egípcio, saiu fugido, e nem por isso Deus desistiu dele, pelo contrário, Deus firmou a identidade de Moisés. Nós gostamos muito das histórias, dos exemplos que a Bíblia fala a respeito deste libertador, das batalhas que ele travou e das vitórias que ele obteve. Mas a Bíblia diz que ele era pesado de boca. A Bíblia diz que Deus precisou moldar para ele crer que seria levantado como libertador, depois de ter feito ele jogar aquela vara no chão, e ainda assim ele não tinha total convicção da sua identidade. Deus diz a ele, coloque agora as suas mãos no seu peito, e quando ele atira as mãos dele, está leprosa, e quando Deus diz, agora coloque-a de novo, e as mãos dele voltam a ficar sã. Tudo isso é um trabalho de Deus na identidade. É assim que Ele faz com você, comigo, com todos nós. Deus levantou Davi para ser um rei,
Mas Deus trabalhou com Davi. Somente depois de muitos anos é que Davi, firmado a sua identidade, depois dos erros que ele cometeu, dos reveses que ele teve na vida, preste atenção nisto. Deus não desistiu, Deus não riscou, ou como diz hoje, nas mídias, nas redes, foi cancelado. Deus não cancelou Moisés, Deus não cancelou Adão, Deus não cancelou Abraão, e Deus não cancela você. Deus trabalha com você. O que Moisés nos ensina, através dessa experiência de Deus dizer a ele para jogar a vara, é simples. O verso 2 que lemos diz assim: o que é isso em sua mão? Moisés achou que era somente uma vara. E aí Deus então provoca uma experiência. Olhe para mim. Deus muitas vezes vai provocar em você uma experiência, não para destruir você, mas para transformar você. Moisés ainda não tinha visto que na área que ele teria que ter mais autoridade, o diabo queria que ele fosse envergonhado. Era necessário que ele tivesse bom êxito, que ele reconhecesse de fato que Deus estava com ele, para chegar no faraó e dizer assim: o eu sou me mandou aqui para libertar o povo de Deus. A vara tinha uma representatividade. Moisés era pastor de ovelhas, e todo pastor de ovelhas tem um cajado. É um instrumento de trabalho. Então a identidade de Moisés era o quê? O seu nome? Não. Era quem ele era. Ele era pastor de ovelhas. Mas ele precisava saber que, sendo o que ele era e o que ele fazia, que o diabo tinha todo o interesse de envergonhá-lo. E é por isso, preste atenção, é por isso que Deus disse a ele: jogue a vara no chão. Porque ele apenas tinha o conhecimento e o entendimento de que esta vara era o seu trabalho, era a sua atividade, era quem ele era, pastor de ovelhas. E quando ela se transforma em uma serpente, você leu comigo nesta manhã, Moisés tem uma atitude. A atitude de Moisés é fugir, correr, ir embora, não enfrentar, não resolver, não reconhecer que precisa de ajuda. E Deus então, todo bondoso, misericordioso, diz a ele: pegue-a pela cauda, não mais a vara, mas a serpente, aonde o diabo ataca, aonde você acha que tem mais autoridade, é ali aonde está mirado todos os alvos do diabo contra você.
E é por isso que Deus disse a Moisés: agora pegue pela cauda. E quando ele pega pela cauda, o que é que acontece, irmãos? A serpente volta a ser o que mesmo? Uma vara. Mas agora, não mais a vara do pastor, não mais a identidade do pastor, não mais a profissão de um homem, mas agora é aquilo que ele é um homem nas mãos de Deus. É completamente diferente. Ali ele ganha autoridade. Ali ele é levantado como o libertador. Tanto é fato isto, que se você der uma olhadinha comigo, no verso de número 12, depois da experiência de lançar a vara, de transformar-se em cobra, serpente, tomá-la de volta e ela voltar a ser a vara, o verso 12 diz assim: então, o Senhor diz agora a Moisés, então vá agora, e estarei na sua boca, porque até isso ele achava que era incapaz, pois ele era pesado de boca. Estarei com a tua boca, te ensinarei o que deves falar. Deus usou Arão, usou. Alguém que sabia falar melhor, sim, mas através da boca de Moisés. Tudo isso para ensinar o que para mim e para você nesta manhã, para nós orarmos. Quando você tem a sua identidade, e eu também, bem definida, quando nós sabemos quem somos, temos autoridade para falar, não para mandar, mas para falar. Algumas coisas acontecem. A primeira delas, você tem autoridade para dizer: eu sou filho de Deus. Sabe quem eu sou? Sou filho de Deus. Sou amado do coração do meu Pai. Meu irmão mais velho é Jesus. E eu tenho o Espírito Santo que vive em mim. A segunda coisa, eu tenho herança. Quem tem identidade tem destino. Tem herança. Terceira coisa que você descobriu no decorrer dessa série que eu tenho compartilhado: você tem o manto, você tem a unção, você tem a capacitação do alto para ensinar, para testemunhar, para orar, para receber conhecimento e revelação da palavra. Você, como diz a parábola que Jesus nos contou, você tem um anel. Anel significa que você é reconhecido por Deus como alguém responsável em cuidar bem das coisas de Deus. Eu costumo sempre dizer em casa que eu sou apenas um mordomo, não sou o dono. O imóvel que eu tenho, os automóveis que eu tenho, os bens que eu possuo não são meus, são de Deus, é Ele quem me deu, como deu a você, e nós somos apenas mordomos. Como está a sua e a minha mordomia? Você está cuidando bem? Eu nunca comprei um automóvel, falava na célula, né, Nandinho? Eu nunca comprei um automóvel sem que primeiro eu e minha esposa, antes de sair para ver carros, o que fosse,
aonde fosse nós orássemos juntos e pedíamos ao Senhor que nos mostrasse, e que se algum carro que agradasse os nossos olhos, tivesse alguma coisa que nós não estivéssemos vendo, às vezes você olha, a lataria está linda, o estofamento está brilhando, mas o motor está condenado. Nós orávamos e continuamos fazendo esta oração: Senhor, se tiver algo oculto, impede-nos, Senhor. E depois de qualquer negócio feito, a primeira coisa que eu faço em casa é reunir a minha família e consagrar ao Senhor. Sempre fizemos isso. Desde que aprendi isto na Bíblia. Então você tem um anel. Você não tem só a sua identidade de filho, você não só tem a herança, você não só tem o manto, a unção, mas você tem agora aquilo que mostra quem você é. Alguém capaz, por Deus, para cuidar dos bens dele. E por fim, você tem o que o pai do pródigo fez, representando aqui a Trindade, as sandálias. Sandálias significa que você pode ir e vir em qualquer lugar, e ninguém vai te impedir, ninguém vai te bloquear. É outra palavra em voga nesses dias. Bloqueei. Bloqueou? Não, você não é bloqueado, porque você é filho de Deus. Os homens podem bloquear você, mas Deus não bloqueia. Pelo contrário, com esta palavra eu encerro. Você tem os céus abertos sobre a sua vida. Você tem a vida de Deus manifestando em você o tempo todo. Portanto, reinar com Cristo, olhando para esta experiência de Moisés, que Deus foi cirúrgico para trabalhar na identidade de Moisés, eu quero convidar você a ficar de pé para orarmos nesta manhã. Porque é necessário ter essas prerrogativas, Valmir, simples, irmãos. Nós não precisamos ser teólogos para entender a necessidade de ter a identidade bem firmada. Moisés liberta este povo acompanha seu líder, e de repente, ele se depara com um obstáculo. O obstáculo chama-se mar. Atrás dele estava o exército egípcio de Faraó. E à frente dele estava o mar. Moisés, com a identidade dele firmada, sabendo quem ele era, ele não era pastor de ovelhas apenas. Ele tinha aquilo que todos nós precisamos ter, a autoridade de Deus. Na humanidade de Moisés, ele diz assim: Senhor, o que eu faço? Porque muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Senhor, e agora o que eu faço? Como eu resolvo? Como eu trato? Como eu me desvencilio? Moisés faz a mesma colocação e Deus diz: Moisés, por que clames a mim? Por que você está pedindo a mim? Diga ao povo que marche, Moisés. Você sabe o que acontece? Eu creio que sim. Moisés, na autoridade, usa a vara e aquele mar se abre. Você e eu precisamos da vara. Você e eu precisamos da autoridade.
Não aquela que a gente pensa que tem. Essa não serve. Essa não vale para nada. Mas a autoridade de Deus, aquela que ninguém resiste, aquela que o diabo se curva. Foi com esta autoridade que Moisés então pega a vara e bate na água, e o mar se abre. Como é que nós podemos, nos enfrentamentos do dia, da vida, vencê-los? Como? Apenas com rompantes? Apenas com boas ideias? Com bons planos? Eu penso que aqui está para nós, nesta manhã, uma resposta. Deus tratou com Moisés. A identidade dele ainda não estava firmada, como Deus gostaria que tivesse. Ele achava que tinha autoridade, com o cajado, com a vara nas mãos. Não tinha. Prova disso que quando transformou-se numa cobra, ele fugiu. Deus disse: volte aqui, rapaz. Pegue pela cauda agora. E voltou a ser a autoridade. Voltou Moisés a assumir quem ele era. Eu sou filho. Eu sou agora herdeiro. Eu agora tenho a unção de Deus na minha vida. Eu agora posso enfrentar as lutas, as batalhas, porque não sou eu quem vou enfrentá-las, é aquele que vive em mim, é aquele que está dentro de mim. Eu sou filho de Deus.